Olá, alunos! Estamos de volta aqui para mais uma aula de informática para o concurso da Universidade Federal da Paraíba 2019. Nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital. Acompanha comigo então a leitura dessa questão. Em relação aos conceitos de hardware e software, assinale a alternativa correta. E aí vem ali a letra A, B, C, D e E. Vamos analisar individualmente cada uma e eu vou dizendo se está certo ou está errado. Vamos lá comigo então, vamos pegar só a letra A que dizia assim: Microsoft Excel é um software livre utilizado para execução de cálculos? Pessoal, essa questão aqui tem um errinho, porque o Excel é sim utilizado para execução de cálculos, porque o Excel é uma planilha de cálculos, mas ele não é considerado software livre. O Excel é considerado software proprietário da Microsoft, que é a dona dele. A planilha de cálculo, que é baseada no conceito de software livre, não se chama Excel, se chama LibreOffice Calc. O LibreOffice Calc, sim, é uma planilha de cálculos baseada no conceito de software livre, mas o Excel não. Portanto, errado a letra A. A letra B disse: BIOS é o nome dado a programas, a softwares, quando são armazenados na memória RAM? Errado, pessoal. BIOS é o nome dado ao que nós chamamos de Sistema Básico de Entrada e Saída. A sigla BIOS vem de Basic Input Output System, traduzindo para o português Sistema Básico de Entrada e Saída. E é o programa responsável por fornecer os primeiros dados para a CPU, para o processador processar, quando eu inicializo o computador, quando eu ligo o meu computador. Quer dizer, quando eu ligar o meu computador, os primeiros dados que a CPU vão processar durante essa inicialização e que vão permitir a inicialização do sistema é o BIOS, o Sistema Básico de Entrada e Saída. E esse BIOS está normalmente armazenado em um microchip não de memória RAM, e sim num microchip de memória ROM, ROM, que é a memória somente de leitura. Ou ainda, alguns desses programas BIOS podem vir armazenados em microchip de memória flash. Então, ou ele vem em microchips de memória ROM, ou vem em microchips de memória flash, e ele serve para inicialização do sistema. Quando ele disse BIOS é o nome dado a programas quando armazenados na memória RAM, não. Os programas que estão armazenados na memória RAM são os diversos programas que estão em processamento no meu computador, porque a memória RAM, que é a memória de acesso aleatório, é a sigla Random Access Memory, memória de acesso aleatório, ela é considerada a memória principal do computador e ela que armazena os dados que estão em processamento. Errado a letra B. Letra C. Memória ROM, olha aí, é uma memória virtual criada pelo sistema operacional utilizando o espaço livre no disco rígido. Essa questão é interessante porque esse conceito que ele dá aqui, pessoal, é perfeito para memória virtual. Memória virtual é sim criada pelo sistema operacional Windows, é utilizado para isso um espaço livre no disco rígido, só que a memória virtual nada tem a ver com a memória ROM, esse que é o erro. A memória ROM não é uma memória virtual. A memória ROM é a memória somente de leitura. A sigla ROM significa Read Only Memory, memória somente de leitura. E essa memória ROM, ela é usada, entre outras coisas, para armazenar o BIOS, que permite inicialização do sistema. E a memória ROM é considerada uma memória física, é uma memória real, física, não é uma memória virtual. Portanto, errado aqui a questão. A letra D. Firmware é o conjunto de instruções operacionais programadas diretamente no hardware de um equipamento eletrônico. Aí está correto, pessoal. O termo firmware descrito na letra D, a letra D é o gabarito então da questão. Firmware significa a união de software e hardware num mesmo componente no seguinte princípio. Quando nós temos um microchip e dentro deste microchip, que é um hardware, nós armazenamos um conjunto de instruções operacionais diretamente nesse microchip que é o hardware, isso nós vamos chamar de firmware. Por exemplo, quando eu uso uma calculadora, a calculadora tem que ter algum tipo de software para funcionar. Uma calculadora comum tem que ter um software para funcionar. Esse software que existe lá, para minha calculadora funcionar, ele está armazenado diretamente num microchip, quer dizer, num hardware. E por isso nós vamos chamar de firmware. Esse software que está armazenado diretamente nesse microchip lá da minha calculadora para fornecer o programa que permite a calculadora funcionar. Isso é que nós chamamos de firmware. Portanto, resposta correta à nossa letra D de Dinamarca. A letra E dizia, cache é um tipo de chip de memória de computador? Não, pessoal. A memória cache, ela normalmente vem dentro do processador do computador,
Observa, ela em si sozinha não é um chip. Então, cache é um tipo de chip de memória do computador que mantém seus dados quando a energia é desligada ou numa falha do sistema operacional. Errado de novo, porque a memória cache que vem dentro do processador do computador, ela não é uma memória não volátil. Ela é uma memória volátil. A memória cache tem todo o seu conteúdo apagado quando o computador é desligado. Então aqui ele ainda diz, ó, é um tipo de chip de memória que mantém seus dados quando a energia é desligada. Errado. A memória cache não mantém os dados quando o computador é desligado. Os dados da memória cache são apagados quando o computador é desligado, porque ela é volátil. E a função da memória cache dentro de um processador é manter os dados armazenados que são utilizados com maior frequência durante o processamento. Isso porque ela é uma memória muito rápida e atende às demandas de velocidade do processador. Essa é a ideia da memória cache, mas não esquece, ela é volátil, ela perde os dados na ausência de energia elétrica. Então aqui nessa questão, pessoal, de fato, ficamos como resposta correta a nossa letra D de Dinamarca, sem dúvida nenhuma. Beleza, então? Valeu, obrigado a presença de todos vocês e se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, também se inscreve aqui no nosso canal, não esquece de ativar aquele sininho que tem ali para receber também notificações de novas publicações. Espero vocês na próxima. Grande abraço a todos e bons estudos!